Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Bom, enquanto eu tiver a certeza de que a nossa legislação não vai mudar e que os pobres meliantes assassinos que fazem maldades com animais, tadinho, não sabia o que estavam fazendo, né? Também pode fazer a mesma coisa com pessoas que a gente sabe muito bem que, por exemplo, no caso Richthofen, né, se não me engano, e ela inclusive na época ela tinha 17 anos, então, pela lei naquela época, assim como ainda é hoje, ela também não poderia ir pra cadeia, né. Mas enfim, eu acho que ela tinha 17, 18 anos, nem lembro direito. A gente sabe muito bem que pessoa de qualquer idade que fizer maldade que for, seja com animais ou com pessoas, crianças ou adultos, ela vai no máximo pra FEBEM, por quê? Porque é um pobre adolescente que tá com problemas na cabeça, porque é sempre isso que eles usam. A pessoa tá com demência, tá tomando remédio, tem o que quer que seja, mas nunca é uma pessoa saudável que faz isso, mas geralmente a pessoa está saudável, às vezes tá alcoolizada, tá drogada, mas nunca é uma pessoa saudável, né, sempre com problemas na cabeça, dizem os policiais, né, pra poder os advogados tentam usar essas medidas para poder baixar um pouco, né, a poeira. Mas a verdade é que podem ter certeza que sempre que algum meliante, seja de esquerda, direita ou centro, fizer alguma coisa e eu souber, esse caso não um caso grande, como foi o caso do pobre cachorro orelha, né, pode ter certeza, vai ser trazido aqui para o canal, porque a gente vai sempre bater na tecla de que se a pessoa pode voltar, então ela tem consciência suficiente para saber que se ela mata, que se ela provoca de uma maneira horrível, como foi do pobre do cachorro orelha, se ela até mesmo provoca a morte de um ser humano, é porque ela não tem problemas, assim como ela pode votar, também pode ser responsabilizada criminalmente pelos seus erros. Erros. Erros são o que eu cometo no dia a dia, coisas simples, não é provocar a morte de um ser inocente como um cachorro, um gato ou um ser humano, né. Isso não é erro, isso é desvio de caráter, do mais grave. Então, vocês podem até me encher o saco, podem até me xingar, porque: "Ai, vai trazer o caso com a orelha", não é um caso específico, mas na verdade eu vou mostrar como a mídia consegue ser podre e como a pressão popular. Meu Deus, eu vi gente de esquerda, direita e centro indo fazer essas manifestações pelo cachorro, incrível isso. Eu quero trazer pra vocês aqui, mostrar pra vocês como a pressão popular consegue trazer resultados. O que eu fiquei sabendo não é exatamente uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu queria que houvesse mais gente sendo punida, né, não que vá de fato haver uma punição grande, porque a punição que a gente esperava não é a punição que vai ter, mas eu quero mostrar pra vocês o quanto a mídia consegue ser podre, mas o quanto a pressão popular consegue trazer resultado, porque se não houvesse pressão popular, a gente nunca teria os resultados que eu vou mostrar pra vocês agora, então vem comigo. Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês não vai ser um vídeo, mas sim um áudio. É o áudio do vídeo, né, da reportagem que a Rede Globes Lixos, né, como é muito conhecida, tentou fazer, né, estão tentando sensibilizar as pessoas mostrando pais preocupados. Isso é muito sujo, a mídia é podre. Ah, sem dúvida, a mídia é muito podre. Tentaram manipular a opinião pública, mas a opinião pública é a opinião das pessoas, pelo menos, que conhecem a verdade, sabe, que não ficam puxando rabo pra político, né, puxando pano pra político, passando pano pra político. Ela não é manipulável por mentiras. Olhem aqui o que a Globo tentou fazer. Também na condição de pai, né, pai e mãe, né, a nossa primeira atitude foi perguntar para o Pedro sobre a participação. Então, a gente viu que ele não tinha participação e assim, também como pai e mãe, nós seríamos os primeiros a querer mesmo que fosse resolvido, que fosse apurado tudo. Mas, sabe, então, assim, o que nós sofremos? Desde esse dia 20 que começaram esses ataques, o Pedro não saiu de casa. O Pedro está 10 dias dentro de casa. Oh, tadinho. Eles batem em animais, tentam afogar animais, mas eles são os pobres coitados, né. Ai, não é à toa que estão se criando monstros, né. Os pais passam pano. Eu saio para comprar comida, para comprar alguma coisa que falta para casa e volto para casa. Eu não consegui trabalhar ainda. A minha esposa pegou... Quem mandou passar pano na cabeça de monstrinhos? É isso que acontece. Quando você cria monstro e passa pano na cabeça dos monstros, os monstros tornam monstros ainda maiores. É a vida. Só que vocês querem criar os filhinhos como monstros em uma redoma de vidro, só que quando sai lá fora, na rua, que vê a população, aí a ficha cai, né. A casa cai, né. A minha esposa teve que ir ao psiquiatra. E o psiquiatra deu 14 dias de afastamento para ela ao trabalho, porque ela não tem condições. Ela Era pra ter pena? Jura? Oh, dó.
só chora. Ela não consegue também na condição. E agora eu vou mostrar pra vocês quando a verdade prevalece. Se bem que pra mim ainda tem caroço nesse angu, né. Mas deve ter tido uma olhadinha ali no meio, né, pra poder abafar um pouco, pra poder pegar culpados, deixá-los como inocentes, pra ver se acalmava um pouco, né, a opinião da massa da população. Mas digamos que a população tá muito satisfeita com esse resultado ainda não, né, porque inclusive estão dizendo que o garoto que foi colocado como culpado tem autismo. Engraçado, eu vi o vídeo, eu ouvi relatos da polícia, mas a o garoto que já é grandinho, né, tem seus 16 anos, 17 anos, parece tudo menos autista, porque não sei se você sabe, mas pessoas autistas, elas têm, digamos, um certo sintoma, elas têm uma certa demonstração de comportamento humano um pouco diferente do comum. Não tô dizendo que seja esquisitão, tipo, com pessoas que têm problemas mentais de fato. Tô dizendo que pra quem tem autismo, o comportamento às vezes é um pouquinho diferente. Não é esquisito, mas é um pouquinho diferente. E sinceramente, eu conheci pessoas autistas e se tem uma coisa que pessoas autistas não fizeram até hoje, pelo que eu fiquei sabendo, foi espancar animais como fizeram com o pobre do orelha e inclusive tentar afogar animais. E matar animais, provocar a morte, como foi o que fizeram com a maneira como o Orelha ficou foi cruel. Então, posso dizer a vocês, pessoas autistas com síndrome de autismo, se tem uma coisa que essas pessoas são bastante, pelo que eu já percebi pela ciência, pela medicina, é que elas apenas são mais reservadas em relação a o toque humano e muitas delas têm um QI altíssimo, muito maior do que a da maioria das pessoas. Agora vem cá, vocês estão tentando convencer a gente que uma pessoa com autismo, que poderia ter um QI mais elevado que a do resto da população, fez o que fez com o pobre do cachorro, um cachorro comunitário, que não fez mal nenhum pra essa pessoa. Porque assim, eu entendo quando as pessoas são atacadas, seus filhos, a própria pessoa é atacada por um pitbull, por exemplo, um rottweiler. Um pitbull, no caso, né, que às vezes muita gente tem ódio de um pitbull, que a pessoa é atacada por um pitbull, tem um filho que é atacado, eu entendo que essa pessoa queira mandar o cachorro pra cova, eu entendo, eu também ficaria receosa, e olha que eu amo animais, eu amo cachorros. Agora um cachorro dócil, eu vi vídeos, eu vi relatos de moradores de Santa Catarina, lá de Florianópolis, e o cachorro era dócil, tipo, se você chamasse ele assim, ele vinha. Já tentou chamar um cachorro que fica na rua? Eu já tentei muitas vezes. Tudo bem, o cachorro às vezes pode tentar morder, mas mesmo assim eu tentei muitas vezes, porque eu já falei, eu gosto muito de cachorros. Se tem uma coisa que, a não ser que o cachorro já tenha apanhado, ele sim, ele pode ficar um pouco hostil. Mas esse cachorro, ele era super dócil, extremamente dócil. Eu vi relatos de pessoas que conviviam com esses cachorros. Se tinha uma coisa que esse cachorro não era raivoso. Ele não avançava nas pessoas, muito pelo contrário, eles dormiam literalmente na frente da praia. Eles acordavam vendo nascer do sol, e dormiam vendo no pôr do sol. Eram tratados com carinho, recebiam ração, comida, água. Onde eu poderia ver raiva desses cachorros, se eles eram cachorros comunitários? Nenhuma. Agora, eu não posso dizer o mesmo das pessoas que provocaram a morte dele, tentaram provocar a morte do caramelo, inclusive. Anjinhos? Não, os anjinhos estão no céu. Aqui tem muito, assim, um bando de capetinhas, isso sim, pra não falar outras coisas. Polícia conclui investigação sobre morte do cão orelha, indicia 3 adultos e pede internação de um adolescente. A Polícia Civil de Santa Catarina finalizou a investigação sobre a morte brutal do cão comunitário Orelha e os maus tratos cometidos contra o cachorro Caramelo, na Praia Brava, em Florianópolis. Só para relembrar, o cachorro Caramelo, ele foi resgatado, tava, tipo, lutando para conseguir respirar, inclusive, mas ele foi resgatado, porque eu vi o vídeo do resgate do Caramelo, ele realmente estava bem mal mesmo. Conseguiram reanimar ele, deram água, comida, e em seguida ele foi adotado pelo mesmo policial, inclusive, que chegou a dar entrevista sobre o caso do cão Orelha. Um adolescente foi apontado como responsável pela agressão de Orelha. Os 4 adolescentes foram responsabilizados por maus tratos e mais 3 adultos foram indiciados sob suspeita de coagir testemunhas. Agora, com esses responsáveis identificados e indiciados, a justiça precisa agir com firmeza. Orelha morreu após um trauma violento na cabeça. Não foi acidente, muito menos brincadeira de adolescentes. Foi violência contra um ser vivo. Você quer saber o seria mesmo brincadeira? De criança, no caso? Quando meu sobrinho tinha uns 4 anos de idade, ele não tinha noção de bem e de mal, de coisas da vida, ele enrolou uma corda, porque ele chegou a ver algumas vezes o meu irmão ou eu colocarmos, aquele suportezinho, né, que a gente coloca no cachorro coleira para poder levar na rua, e ele achou na cabecinha de criança dele de 4 anos de idade que se ele tentasse fazer a mesma coisa com uma corda e o rastro do pescoço da cachorro, ele conseguiria levar a cachorra na rua. Só que o problema é que ele acabou amarrando um pouco forte a corda no pescoço da cachorro e a minha cachorra quase morreu sufocada, então ela quase foi de arrasta. Meu padrasto descobriu,
Desamarrou a corda e quando a gente soube, a gente conversou com ele, explicou que ele quase matou a cachorra, mas que ele ia tomar cuidado que se ele quisesse se ele quisesse acompanhar alguém na rua pra poder levar a cachorro, era só ele pedir pra um adulto, a gente colocava a coleira, levava ele e o cachorro na rua pra andar um pouquinho. Ele compreendeu muito bem, porque ele chorou horrores quando ele cresceu já com a cachorra, tipo, a gente já tinha cachorro, já tinha uns 2 anos quando ele nasceu, então ele aprendeu a amar desde pequenininho cachorros, tanto que a gente chegou a ter um ou outro animalzinho dentro de casa, tipo, de estimação, ele conviveu com esses bichinhos, então ele já tinha amor por animais no geral desde que ele era novinho. Então quando a gente explicou, a gente não brigou com ele, porque ele era uma criança de 4 anos, ele não sabia o que estava fazendo, então a gente explicou pra ele o que ele fez, que ele não podia mais repetir aquilo, que se ele quisesse acompanhar a gente na rua, quando a gente fosse levar o cachorro, era só ele pedir que a gente levaria. Então, desde esse dia que a gente explicou pra ele, ele teve noção de que corda e pescoço de cachorro não dão certo. Então, desde esse dia, ele foi extremamente carinhoso com a cachorra, ele sempre foi muito carinhoso, sempre gostou de brincar muito com ela. Quando às vezes não jogava os brinquedos pra cachorra correr atrás, ele mesmo fazia questão de pegar o brinquedo, às vezes, quando ele era mais novinho, queria colocar na boca, mas depois ele aprendeu que não podia colocar na boca. Então, quando eu não jogava o brinquedo, ele queria jogar o brinquedo pra brincar com a cachorra, ele ficava gritando de alegria quando a cachorra ia atrás do brinquedo. Então ele aprendeu que não poderia maltratar animais, porque se a gente não tivesse ensinado, ele provavelmente teria crescido imaginando que poderia amarrar mais vezes a corda, uma corda grossa, inclusive, no pescoço da cachorra, e que ela provavelmente acabaria morrendo nesse caso. Então a gente ensinou pra ele, ou seja, ensinamos pra ele que corda e pescoço de cachorro não combinam, mas quando for ele que tentaria amarrar. E de qualquer maneira, corda de pescoço de cachorro e de gato não combinam mesmo. Mas ele aprendeu. Agora, esses adolescentes aqui, que podem voltar, mas não podem ser coitados indiciados, né, pra ir na prisão, nunca aprenderam e parece que talvez agora eles aprendam, né, mas eu acho sinceramente que assim como muitos bandidos vão parar na cadeia e nunca aprendem, esses adolescentes aqui dificilmente vão aprender. E violência, independente de qual espécie é vítima, é crime. E tem mais, adultos também foram indiciados por coagir testemunha, numa tentativa clara de atrapalhar a investigação. Caso Orelha, Polícia Civil de Santa Catarina revela como foi o crime e pede internação de adolescentes. Internação. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu a investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha e pediu a internação de um adolescente pelo crime ocorrido na Praia de Brava, em Florianópolis. Orelha foi atacado na madrugada de 4 de janeiro por volta das 5h30 da manhã. Segundo a Polícia Civil, o adolescente saiu do condomínio às 5h25 e retornou às 5h58, o que gerou contradições no depoimento. Imagens de câmeras, controle de acesso da portaria, de localização do celular, roupas usadas no dia e testemunhas comprovaram que ele estava fora do condomínio no momento do ataque. Laudos da polícia científica apontaram que o cão sofreu uma pancada contundente da cabeça, possivelmente causada por um chute ou objeto rígido. Orelha foi resgatado no dia seguinte, mas morreu em uma clínica veterinária em decorrência da gravidade dos ferimentos. Lembrando que uma coisa é fato: a pancada foi tão forte que parte do cérebro dele saiu. Mas vamos ver o que a polícia tem a dizer. A investigação analisou mais de 1.000 horas de imagens, ouviu dezenas de testemunhas e identificou tentativas de familiares do adolescente de coagir pessoas ligadas ao caso. 3 adultos foram indiciados por esse motivo. Diante da gravidade, a Polícia Civil solicitou a internação do adolescente, medida equivalente à prisão do sistema socioeducativo, que não vai adiantar de nada, a gente sabe disso, né? Civil representou pela internação provisória do adolescente, que é o equivalente à prisão de um adulto. A Polícia Civil de Santa Catarina remeteu, na tarde de hoje, ao Ministério Público as investigações que apuraram a morte do cão Orelha e os maus tratos contra o cão Caramelo. A nossa força-tarefa conseguiu montar um grande quebra-cabeça para chegar à autoria desses 2 atos infracionais análogos aos crimes de maus tratos. 4 adolescentes foram apontados como os autores no caso do cão Caramelo e um 5º adolescente teve a sua internação provisória representada pela Polícia Civil. Junto com o adolescente do caso do cão Orelha, 3 adultos foram indiciados pela Delegacia de Proteção Animal pelo crime de coação no curso do processo. Agora pensa comigo. Todos os pais que foram ouvidos falaram: ai, meu filho é inocente, ele nunca faria isso com o animal. Se seu filho fosse tão inocente assim, que motivos você teria para tentar coagir uma possível testemunha, que aparentemente também não viu nada do que aconteceu, né, porque afinal de contas ele não estava lá no momento em que fizeram isso com o pobre do cachorro. Se o filho fosse tão inocente assim, por que os pais teriam ido lá coagir alguém que nem sequer testemunhou o que aconteceu? Por quê?
Um comunitário orelha foi atacado na madrugada do dia 4 de janeiro, por volta das 5h30 da manhã, na Praia Brava. De acordo com os laudos mais detalhados da polícia científica, ele sofreu uma agressão na região da cabeça, que pode ter sido um chute ou por meio de um objeto contundente, como uma madeira, uma garrafa ou algum outro instrumento rígido. No dia seguinte, ele é resgatado por populares e vem a óbito já no atendimento em uma clínica veterinária. Para chegarmos ao autor do crime, analisamos um total de mais de 1.000 horas de gravações de 14 câmeras de monitoramento, além da análise de depoimentos de testemunhas, oitivas de suspeitos, identificação de contradições nos seus relatos, localização geográfica do suspeito por um software francês contratado pela Polícia Civil e o principal, identificamos a roupa utilizada no dia do crime. As investigações apontaram que os fatos se iniciaram às 5h25 do dia 4 de janeiro de 2026. O adolescente sai do seu condomínio às 5h25 e retorna às 5h58 com uma amiga. Esse foi o grande ponto de contradição nas declarações do adolescente. Ele não sabia que tínhamos as imagens dele saindo e voltando para o condomínio. Ele alegou que tinha ficado lá dentro junto com uma amiga na beira da piscina. As imagens, testemunhas e a roupa que ele usava confirmam que ele estava na praia. O adolescente suspeito estava fora do Brasil até o dia 29 de janeiro, quando conseguimos monitorar a antecipação do voo e interceptar a chegada dele no aeroporto. Nesse momento, durante a abordagem, chamou a atenção que um familiar tentou esconder um boné rosa na sua bolsa particular. Também, durante a revista da mala desse adolescente, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito, ao falar que esse moletom teria sido adquirido na viagem. Então, nós resolvemos apreender esse material e comparar com as imagens que nós tínhamos obtido, conseguindo identificar, então, a roupa utilizada no dia do crime, que depois, também nas oitivas, o adolescente confirmou que já tinha adquirido anteriormente. O desafio era evitar o máximo de vazamentos sobre o que já tínhamos. Como se tratava de um adolescente fora do país, ele poderia empreender fuga ou se desfazer de importantes elementos de prova, como a roupa utilizada na data do fato e o seu aparelho celular. Por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, só conseguimos completar esse quebra-cabeça com a tomada de declarações do adolescente investigado. Em diversos momentos, ele se contradisse e omitiu fatos importantes para a investigação. Diante de todos esses elementos e provas, a Polícia Civil remeteu os casos do cão Caramelo e do cão Orelha para a apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Diante da gravidade do caso envolvendo a morte do cão Orelha, a Polícia Civil representou pela internação provisória do adolescente, que é o equivalente à prisão de um adulto. A Polícia Civil representa... Ou seja, um projeto de... não só ele, mas também os garotos que tentaram afogar o Caramelo. Mas como são de família muito importante, Florianópolis, e tem muito poder aquisitivo, né? Os pais, claro, porque os filhos não têm. Ai, talvez fique por isso mesmo, porque sócio educativa, vai ajudar muito, com certeza, né? Então, meus caros, o que acharam disso? O que acharam dessa matéria, do vídeo? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.